Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre as principais atividades econômicas feitas em todo o planeta. Nós já falamos um pouquinho sobre a pecuária, nós já falamos um pouquinho sobre o extrativismo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a agricultura, suas diferentes formas, sua evolução e a forma pela qual ela impacta diretamente a vida da sociedade. Então, para a gente poder falar um pouquinho da agricultura, a gente precisa fazer um panorama geral do que é a agricultura, de desde quando ela é praticada, né? Quais são as suas principais transformações, e é isso que a gente vai fazer nesse primeiro momento da aula. Então, a agricultura é a atividade econômica que envolve basicamente o cultivo de plantas com alguma utilidade para os seres humanos. Essas utilidades podem ser utilidades tanto associadas ao consumo direto, né, como a gente comer esse tipo de agricultura, né, de cultivo, né, ou também para a gente poder utilizar ele como matéria-prima para fazer outros produtos. Né? E a gente pode até também utilizar isso a partir do comércio, então a gente pode utilizar, né, a produção de alimentos para comercializá-los, a produção de matéria-prima para comercializá-los. Inclusive, hoje em dia, nós também utilizamos essas matérias-primas até mesmo para a produção de energia, conforme a gente já viu nas aulas associadas às energias renováveis, né, que temos aqui no canal. Então, quando a gente fala de agricultura, a gente tem que entender que a agricultura ela é uma atividade econômica que, para alguns países, principalmente aqueles que têm um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento industrial, né, aquém dos demais países, né, ou seja, atrasado historicamente falando, a agricultura é parcela importante ou fundamental dentro de toda a economia. E é o caso, por exemplo, do Brasil. O Brasil é um país que produz e tem na agricultura, né, na pecuária também, como a gente já viu, até mesmo no extrativismo, ou seja, nesses setores primários da economia, né, uma importância muito grande. A agricultura no Brasil, desde sempre, desde o período de colonização, né, passando pela cana-de-açúcar, depois pelo café, né, e até hoje a gente chegando ali no processo de produção da soja, entre outros produtos, a agricultura é parte importantíssima da nossa economia. Então, além disso também, a gente também tem a questão, como eu já disse, dos biocombustíveis, né? No nosso caso, biocombustível do etanol vindo da cana, né? E temos também ali a matéria-prima para a utilização de outros produtos, né? Principalmente para a venda para a indústria, para que a indústria transforme em outros produtos. Então, para esses países que a gente chama de países em desenvolvimento, né, que são os antigos países do terceiro mundo, que conseguiram, né, ter um grau de desenvolvimento econômico um pouco superior aos demais, ou seja, são classificados como países emergentes ou países em desenvolvimento, esses produtos agrícolas para o exterior representam um valor significativo e extremamente importante dentro do cenário econômico desses países. E aí a gente chega a entender um pouquinho do tipo de produção. A gente tem que entender que, apesar da produção agrícola no mundo ser diversificada em relação aos produtos, temos alguns produtos, né, que são produzidos em todo lugar e são bases alimentares, né, bases da produção de matéria-prima de diversos lugares, como, por exemplo, o milho, o arroz, o trigo, né, que a produção desses produtos, né, ou seja, o cultivo desses produtos é feito em diversas regiões do mundo e são utilizados em alguns lugares como base de alimentação, em outros lugares como base de alimentação mais produção de biocombustíveis, como no caso do milho, entre outras questões importantes. Então a gente tem que entender que alguns produtos são muito segmentados a determinados lugares, são produtos que só crescem em determinados lugares, que só são cultivados em determinados lugares. Outros produtos são cultivados e são base alimentar de quase toda a sociedade. Como no caso, por exemplo, aqui a gente pode ver do milho, que é a base alimentar de grande parte da América. Né? Como a gente pode ver também o arroz, que é uma base alimentar, apesar de estar muito inserido na América, mas é a base de alimentação de quase todos os países do Sudeste Asiático. Então nós temos ali importantes produtos, né, associados a determinadas culturas. E quando a gente fala disso, a gente precisa entender que certos produtos crescem em todos os lugares, outros produtos não crescem em todos os lugares. Por quê? Porque esses produtos, né, esses cultivos necessitam de uma série de elementos naturais. Então nós temos os elementos naturais como o clima, como a umidade, como o tipo de solo, o tipo de nutriente desse solo, né? E portanto, quando esses elementos não são propícios, essas culturas, essas sementes podem ser migradas. Como é que são migradas? Transportadas de um lugar para o outro e tentativas são feitas de produção historicamente falando. Então, desde que o mundo, né, as culturas se conectam, ou seja, desde que a Europa viaja ali, vindo para a América, passando pela África, indo para a Ásia, desde o contato entre Europa e Ásia, essas culturas tipicamente europeias tentam ser produzidas na Ásia.
culturas asiáticas tentam ser produzidas na Europa. E em alguns lugares essas culturas prosperam. E por prosperar a gente vê essa diversificação de culturas. Então nós temos plantas que se adaptam a um determinado ambiente, plantas e culturas que não se adaptam a um determinado ambiente. E a gente consegue perceber aqui, né, a diversidade, por exemplo, as regiões onde surgiram determinados alimentos, mesmo sabendo que esses alimentos são tradicionais e muitas vezes plantados em outros lugares. Como, por exemplo, a gente pode ver aí no sul da Ásia a banana. E a banana, né, devido principalmente à produção em clima tropical, é amplamente produzida em diversos outros lugares do mundo. Né? Nós podemos ver aqui, por exemplo, no caso da América do Sul, a mandioca, né, que também é amplamente a base alimentar, principalmente do povo brasileiro, associada ao povo indígena. Né? Então a gente consegue ver uma série de alimentos aqui que, apesar de estarem bem difundidos, né, em toda a sociedade, eles têm locais de origem certos, mas eles são produzidos em outros lugares de acordo com as semelhanças climáticas. Então, por que a gente vê banana sendo produzida em áreas tropicais? Por que a gente vê, por exemplo, maçãs sendo produzidas em áreas temperadas ou subtropicais? Né? Então, a gente consegue ver que determinados tipos de frutos, determinados tipos de culturas se dão melhor em climas específicos, né? Em condições ambientais, né? Associadas a solo, clima, relevo, entre outras questões específicas. E a partir de agora, né, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as diferentes formas de agricultura. Porque quando a gente fala de agricultura, né, existem diferentes formas, já que a agricultura é feita, né, esse processo de cultivo, né, objetivando a alimentação, objetivando o comércio ou a produção de matérias-primas, é feito desde o processo de sedentarização do homem, né, que a gente já discutiu na aula anterior, quando a gente falou sobre o domínio do homem da natureza, ou seja, quando o homem começa a cultivar alimentos, ele se torna sedentário, deixa de ser nômade, né, e começa a utilizar diferentes técnicas. Obviamente, essas técnicas começam a migrar de um lugar para o outro a partir do contato entre essas culturas, do contato entre esses povos, né, e também da diversificação econômica, ou seja, o desenvolvimento econômico modifica também as técnicas. A gente vai ver algumas formas de produção associadas à agricultura. Então, quando a gente fala dessas transformações, principalmente no último século, né, no século XX, né, e esse início do século XXI, nós tivemos uma série de mudanças associadas principalmente à tecnologia. Né? Então, países ricos, né, com sofisticados maquinários, biotecnologia, enquanto os países emergentes ou em desenvolvimento ou os subdesenvolvidos fazem uso dessa tecnologia, né, de forma menor. E alguns países subdesenvolvidos, né, países pobres, que a gente poderia dizer assim, né, não fazem uso e usam técnicas que a gente pode chamar de rudimentares. São técnicas muito associadas à falta de economia, falta de dinheiro, à falta de técnicas modernas, à falta de investimento nessas questões. Então eu coloquei aí dois tipos gerais, né, de como se dá a agricultura em países que a gente pode chamar de países ricos, né, e países que a gente poderia chamar de países pobres. Então, nos países ricos, né, em algumas regiões ou em algumas regiões de desenvolvimento, ou seja, países que estão passando por um crescimento econômico, a gente encontra agricultores que plantam e colhem em grandes quantidades diferentes produtos de excelente qualidade. Geralmente essas safras são colhidas, né, com o mercado comprador certo, ou seja, você está plantando em 2020, né, mas com essa planta de 2020 já comprada desde 2018, né, porque você tem a necessidade, o mercado precisa reabastecer. Então você tem esses longos acordos, né, ou seja, que garante a sua economia sempre girar. Ou seja, você garante que você já recebeu aquele pagamento por aquele produto que você nem plantou ainda, às vezes, muitas das vezes. Então você consegue comprar os insumos, consegue comprar os fertilizantes, consegue comprar o maquinário, consegue pagar os trabalhadores antecipadamente ou dentro do prazo. E com isso você consegue fazer a roda girar, que a gente poderia dizer assim, ou seja, a agricultura acontecer. Isso também, desde a pecuária, também funciona dessa mesma forma, ou seja, esses grandes produtores, né? Já no outro lado, né, como os países mais pobres, que a gente poderia citar aí alguns países da África, alguns países da Ásia, os solos são mais difíceis de serem cultivados, as técnicas são mais arcaicas, ou seja, mais antigas, a agricultura é voltada para o próprio consumo e fica à mercê das intempéries climáticas, ou seja, né, você não tem condições financeiras de modificar o solo, você não tem condições financeiras de receber aquele financiamento prévio, ou seja, anterior. Ou seja, você precisa vender aquele produto para você poder financiar a próxima plantação. E isso gera uma dificuldade muito grande. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesses dois tipos de agricultura a
partir da diversificação entre elas que a gente vai ver agora. Então, além dessas questões, a gente pode ver que elas podem ser praticadas de diferentes formas, de acordo com as necessidades e técnicas de cada sociedade. Nós temos, por exemplo, uma agricultura que a gente chama de itinerante, né? Ou também chamada de roça tropical, que é muito associada a uma agricultura que muda de lugar, uma agricultura que a gente poderia chamar de uma agricultura nômade, né? Que basicamente, né, utiliza técnicas arcaicas e a principal delas é a queimada. Né? Você utiliza a queimada, uma queimada certamente, de certa forma, controlada, em que a gente chama, e era muito praticada aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, pelos índios, né? Esse tipo de agricultura, roçado tropical, que a gente chama a partir da técnica da coivara. O que significa isso? É quando você corta a vegetação e deixa ela secar no clima quente, né, desses países tropicais. Né? Antes da chegada da chuva, que você sabe qual é o período de chuvas, porque geralmente nos climas tropicais o clima, né, as temporadas chuvosas são conhecidas, você põe fogo naquele galho seco, né, naquela plantação seca, né, que foi cortada anteriormente, ela vai se transformar em cinza e quando a chuva chegar, essas cinzas vão adentrar no solo e fertilizar o solo, possibilitando a nova plantação. Né? Então isso é uma técnica muito rudimentar que você tenta utilizar os nutrientes da queimada como uma certa forma de beneficiamento do solo. Né? Então nós temos esse tipo de técnica. Em regiões montanhosas, nós não podemos fazer esse tipo de técnica. Então a gente, por exemplo, tem uma diferença entre o relevo. Já nas regiões montanhosas, geralmente com relevo íngreme, a gente tem aquela técnica que a gente já viu anteriormente, que é a técnica do terraceamento ou das curvas de nível que a gente pode ver nessa imagem, que é basicamente quando você cria degraus, uma espécie de degraus como se fosse uma escada, que você ao mesmo tempo faz com que a água da chuva permaneça nesse solo quando ela cai, ou seja, ela não vai correr junto com a gravidade e ela também não vai erodir, não vai tirar camadas superficiais do solo, deixando o solo exposto sem nutrientes. Então, você ao mesmo tempo protege contra a erosão e fertiliza, umidifica o solo. Então são duas formas de você plantar. Em certas regiões montanhosas, principalmente da Ásia, né, esse tipo de plantação é muito comum, como também é muito comum nos Andes, né, como a gente já viu anteriormente, era muito praticada, por exemplo, pelos Incas. Né? Os Incas faziam terraceamento antes mesmo, né, dos europeus trazerem essa técnica que tinham aprendido lá na Ásia com os chineses. Né? Então já existia terraceamento aqui na prática americana antes mesmo do contato entre América e Ásia. Outra questão importante quando a gente chama é a cultura, né, a agricultura de jardinagem, que é muito praticada no sul e no sudeste asiático, em que você utiliza pequenas propriedades, né, você pega essas planícies inundáveis, ou seja, planícies na época seca, planta, e quando a chuva vem e inunda, né, principalmente aquelas chuvas que a gente conhece chamadas chuvas de monções, né, há uma elevação do nível da água e a grande parte, né, da colheita fica debaixo d'água e aí você vai jardinando. Por que é jardinagem? A gente chama de agricultura de jardinagem porque elas são cultivadas como se fossem jardins, ou seja, muitas pessoas trabalhando, né, planta por planta, olhando muda por muda. É extremamente trabalhoso, mas como a população é muito grande nesses países, né, e vive disso, né, sempre tem gente para trabalhar e é extremamente produtiva, principalmente no caso do arroz, né, que, como eu já disse, é a base alimentar de toda essa região. Então a gente pode ver aí algumas imagens de como ela funciona. Você primeiro ara a terra, planta as sementes, espera a chuva e depois você vai cultivando na forma de jardinagem, muda por muda, percebendo o crescimento, né? E aí depois você vai podando, né? E depois você colhe nessas plantas e aí elas são destinadas inicialmente para a subsistência, né? Ou seja, para você utilizar, a sua família, a sua vila e depois do que sobrou para o comércio. E aí a gente tem o tipo de agricultura que a gente chama de extensiva. Né? A agricultura extensiva, né, está associada à terra, extensiva de extensão, tamanho, né? É basicamente feita de forma rudimentar com o uso de instrumentos simples, de enxada, né, carro de boi puxando arado, entre outras coisas, com técnicas arcaicas, que a gente já disse que são aquelas técnicas antigas, né, geralmente com baixa produtividade. Então, a extensiva está associada a quanto maior for o tamanho da terra, maior será a produtividade. Porque você não está associado a tecnologias, a técnicas modernas e nem mesmo a fertilizantes, entre outras coisas. Então, por exemplo, nas regiões mais pobres do planeta, né, pequenos produtores praticam essa agricultura com uso
recursos técnicos muito pouco desenvolvidos, né, sem nenhum maquinário agrícola, sem dinheiro, como a gente já disse, porque eles não têm aquela condição de financiar previamente. Você precisa vender para você poder pagar as próximas sementes, os próximos insumos, as próximas mãos de obra. Então você está sempre correndo atrás do prejuízo, né? Então essa produção geralmente ela é diversificada porque ela é feita para a subsistência. Então as pessoas, né, no seu roçado, na sua terra, plantam em pequenas parcelas da terra vários produtos. E aí você utiliza inicialmente aqueles produtos para subsistência, ou seja, para o seu uso pessoal, né? Seu uso familiar, para o seu uso da sua vila, da sua cidadezinha, né? E depois, se sobrar, você utiliza aquilo para a venda nos comércios locais ou nos comércios regionais. Por isso que a gente chama de agricultura de subsistência. Quando o projeto inicial é que você sobreviva a partir dela, sobreviva como fonte de alimento e depois você utilize ela como fonte de renda. Por isso a gente chama de uma agricultura extensiva feita da forma de subsistência. Dentro desse tipo de agricultura extensiva, onde a terra, né, é a base de tudo, né, o tamanho da terra é a base de tudo, nós temos também uma agricultura familiar, que é muito semelhante à agricultura de subsistência, só que tem uma finalidade diferente. Também é feita com mão de obra familiar, também é feita em pequenas e médias porções de terra, mas desde o início, a tentativa dessa produção, desse cultivo, é objetivando o mercado, ou seja, você produz para vender, né? Principalmente para vender comida ou para vender para as indústrias, se você estiver produzindo algo que seja uma matéria-prima. Então, dependendo da região ou do país onde ela é praticada, alguns lugares você consegue, se a renda está gerando, se você está conseguindo vender bastante, você consegue utilizar maquinário moderno, né? Você consegue ter alguns insumos agrícolas, obviamente, e você ampliar e crescer um pouquinho na sua terra. Então, nós temos ali no caso, por exemplo, da agricultura familiar, muito comum, por exemplo, no sul do Brasil, onde famílias, né, se estabelecem e têm até um determinado nível de desenvolvimento econômico, conseguem ter uma renda, conseguem ter, né, uma economia girando bastante fortemente, porque tem aquela produção sempre com um mercado garantido, diferente, por exemplo, da subsistência, que é mais associada às regiões mais pobres do Brasil. Então nós temos dois tipos de agricultura extensiva associada ao tamanho da terra no Brasil, né, em diferentes regiões, como, por exemplo, em algumas regiões do Nordeste, em algumas regiões do Sul, né, no caso da agricultura familiar. Já a agricultura intensiva já diferencia do que a gente está falando da agricultura extensiva. Por quê? Porque nessas são utilizados o tamanho da terra não é de fato mais importante, apesar de grande parte dessas agriculturas intensivas serem feitas em grandes porções de terra. Elas utilizam técnicas modernas, tratores, sementes geneticamente modificadas, adubos, fertilizantes químicos, né? E geralmente também utilizam mão de obra qualificada, principalmente porque essa mão de obra precisa trabalhar nos maquinários, né? Naqueles tratores, colheitadeiras que custam milhões de reais, milhões de dólares. Geralmente essa produção, né, é voltada para o mercado externo. Então o cara está produzindo para vender em grandes quantidades para outros países, né? Então essa agricultura intensiva é uma agricultura mercadológica. Você está pensando, né, para vender para a China, para os Estados Unidos, para a Europa, né, para o Oriente Médio, né, de acordo com aquilo que você produz. Então nessas fazendas que a gente fala de trabalho intensivo, o objetivo é a maior produtividade possível, né? Cada vez mais produção numa área cada vez menor, ou numa área cada vez maior, mais produção ainda também. Então esses proprietários investem muito dinheiro, né? A gente sabe que como eles estão vendendo para fora, né, a rotação econômica, a quantidade de dinheiro que gira é muito grande. Então eles utilizam todo esse dinheiro para comprar adubos, fertilizantes, agrotóxicos, né? Investir em biotecnologias, sementes modificadas, né? Seleção de sementes, ou seja, para você cultivar produtos cada vez mais rápido, com cada vez menos propensão a ter pragas, entre outras coisas. E a gente chama essas culturas, muitas das vezes, de culturas transgênicas, ou seja, onde os genes, né? Ou seja, a genética é mudada, ou seja, transformada. Por isso que a gente chama de transgênicos. Além disso também, essas máquinas agrícolas, tratores, semeadeiras, colheitadeiras, entre outras questões, técnicas de irrigação, não são geralmente utilizadas por trabalhadores normais da roça brasileira, trabalhadores do campo, e sim por pessoas tecnicamente especializadas, que são geralmente pessoas com grau técnico, universidade ou curso técnico, ou seja, são agrônomos, né? São pessoas que estão voltadas ao estudo acadêmico
voltado à agricultura. Hoje em dia nós temos uma série de universidades no Brasil que trabalham, né, setores voltados à agricultura, como agronomia, zootecnia, entre outras questões ali associadas a esse tipo de produção. Então a gente chama esse tipo de agricultura também de agricultura comercial. Diferente da agricultura familiar, né? A agricultura comercial ela tem um nível de econômico, um nível de comércio muito maior. E aí a gente chega para a gente poder falar também um pouquinho desses tipos de agricultura, principalmente nesse ramo da agricultura comercial, de um termo que ficou muito famoso recentemente, né, principalmente através de uma série de propagandas, que é o que a gente chama famoso do agronegócio, né? Porque a gente vê constantemente, né, principalmente nas televisões, né, esses agronegócios têm um poder econômico, como a gente já disse no caso brasileiro, né? Eles financiam muito, em grande parte, o nosso PIB, né, a produção econômica brasileira. Então, a gente vê ali na televisão, né, aquele comercial famoso que fala sobre algum produto agrícola e depois termina sempre com agro é tech, tecnológico, agro é pop, agro é tudo, né? Agro, a riqueza, a indústria riqueza do Brasil, né? Demonstrando esse poder do agronegócio. Mas a gente precisa entender, o que é o agronegócio? O agronegócio, basicamente, é um conjunto de atividades interdependentes, ou seja, que são diferentes, mas uma está embrincada na outra, ou seja, depende uma da outra, né, que tem o seu centro a agropecuária, ou seja, tanto a pecuária na produção de gado, principalmente, quanto a agricultura na produção, por exemplo, de soja. Né? E a gente está falando, basicamente, da junção de três setores, do setor da produção, do setor da transformação e do setor da distribuição e comercialização. É quando junta tudo isso. E muitas das vezes pelo mesmo grupo empresarial. Ou seja, o mesmo dono da fábrica, da terra, é o mesmo dono da fábrica, que é o mesmo dono da rede de transportes, né, dos caminhões, né, e até mesmo do mercado. Então a gente tem desse agronegócio associado aos mesmos pessoas, famílias ou até mesmo grupos econômicos. Então, basicamente, esse agronegócio gera muita riqueza porque ele movimenta uma grande quantidade de pessoas, uma grande quantidade de fontes de renda em uma grande quantidade de setores, né, da economia, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Principalmente no caso brasileiro, que tem na agricultura e na pecuária bases econômicas importantíssimas. Então, grande parte das nossas indústrias estão associadas a esses dois setores, né, e grande parte dos nossos setores terciários de distribuição de transportes, principalmente, estão associados também ao transporte tanto de carne quanto de soja e de outros produtos agrícolas. E a gente chega no porquê desse crescimento do agronegócio. O que está acontecendo, né, na sociedade, que a gente vê uma parcela de transformação muito grande, principalmente nessa transformação da agricultura familiar, nessa agricultura comercial. Como a agricultura, que era uma questão de sobrevivência, se transformou rapidamente, né, historicamente falando, principalmente no século XX para o século XXI, nesse banco, né, de dinheiro que gera muita renda. Então a gente pode perceber que, gradativamente, desde a Revolução Industrial até hoje, né, a gente teve uma transformação muito grande no nível e na quantidade de população mundial. E aí, desde sempre, desde a primeira Revolução Industrial até hoje, as pessoas se perguntam, será que vamos ter alimentos para todos? E o primeiro a pessoa a pensar nisso foi esse homem que a gente vê nessa imagem, chamado Thomas Robert Malthus, ou Thomas Malthus, né? Conhecido também como Malthus. Esse cara, né, ele era um cientista que vivia na Inglaterra, né, e durante a primeira Revolução Industrial, durante o boom de crescimento urbano, do crescimento da cidade, ele começou a perceber que, olha só, a população está crescendo num ritmo tão grande que eu acho que o ritmo de alimentação, o ritmo de produção alimentar não vai chegar no mesmo passo, ou seja, em algum momento vai faltar comida, ou seja, precisamos diminuir o ritmo de crescimento populacional. Essa era a ideia do Malthus. E aí o Malthus, essa ideia, obviamente, criada ali no meados de 1750, 1780, essa ideia ela vai perder força porque ele não contava que a própria industrialização também seria voltada para o campo, e aí a produção agrícola aumenta e muito, né? E aí depois essas ideias do Malthus, elas caem em desuso e só vão ser retomadas a partir da Segunda Guerra Mundial, ou seja, quase 200 anos depois, num movimento que a gente chama de neo-malthusiano, ou seja, que pega as ideias dele e dá uma renovada. Novo, malthusianos, os novos malthusianos. Esses novos malthusianos, eles acreditavam que a população novamente voltaria a crescer depois da guerra, né? E essa população crescendo, era necessário criar mecanismos de alimentar a fome, de alimentar a população e acabar com a fome. E aí o que a gente está falando, basicamente, é de um processo que a gente chama de Revolução Verde,
que está associado à origem de tudo isso que a gente falou da agricultura comercial, dos agrotóxicos, dos fertilizantes, dos maquinários voltados à agricultura, de toda essa tecnologia e novas técnicas modernas associadas à agricultura, surgem nessa questão chamada de Revolução Verde. A Revolução Verde está associada à revolução da produção, à quantidade de produção, a quantidade de produtos associados à agricultura, ou seja, de aproveitamento do espaço rural, ou seja, no mesmo porção de terra, hoje em dia se produz muito mais do que se produzia 200 anos atrás, graças a uma série de novas técnicas e tecnologias utilizadas para isso, desde os fertilizantes aos adubos, aos protetores agrotóxicos, até mesmo as sementes modificadas. Então, o que é a Revolução Verde? É um conjunto de mudanças nas técnicas de produção da agropecuária, que foi visto como uma solução para os problemas da fome nos países pobres, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Basicamente, a ideia era de modernizar, por isso que chama-se revolucionário. E aí, a partir do quê? Da utilização da ciência dentro da agricultura. Adubos químicos, inseticidas, herbicidas, sementes melhoradas, e isso, obviamente, associado à mecanização, à tecnologia de máquinas, né, auxiliando a colheita e o cultivo, basicamente produzindo e alimentando, produzindo muito mais em menor espaço, em menor tempo. Então, a ideia de modernizar permite o aumento da produtividade sem dúvida, né? A área cultivada hoje em dia e a produção é muito maior. Só que grande parte dos produtores rurais, como a gente já disse, principalmente aqueles agricultores de subsistência e os familiares, né, eles não conseguiam atingir a produtividade esperada. Por quê? Porque principalmente eles não conseguiam comprar os adubos químicos, os inseticidas, os herbicidas, as sementes melhoradas. Então, eles, ao competirem com grandes grupos econômicos, eles não tinham a mesma capacidade de produzir no mesmo preço. Portanto, eles não conseguiam vender no mercado. Se eles não conseguiam vender no mercado, eles começavam a falir. E aí eles vendiam suas terras, obviamente, para aqueles que conseguiam vender no mercado. E aí o que aconteceu foi uma concentração de terras, principalmente na mão desses grandes grupos empresariais. E a gente sabe que essa concentração de terras está associada ao que a gente chama de êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para a cidade. Basicamente, isso se dá também pela ideia de financiamento. Por quê? Quando um grande empresário vai pedir dinheiro emprestado para comprar adubos químicos, inseticidas para um banco, né, privado ou para um banco público, ele tem uma série de garantias, como as máquinas, a quantidade de terras que ele tem, ele cria garantias e com isso ele consegue ganhar aquele dinheiro. Quando uma pessoa, né, um agricultor familiar que só tem aquele pequeno roçado, ele vai lá pedir dinheiro, qual garantia ele vai dar para o banco de que se ele não conseguir honrar aquelas dívidas, o que o banco vai poder ter em troca? Aquela terra que não vale nada num ambiente hostil, num ambiente seco, então geralmente eles não conseguem esses empréstimos. Ou seja, existem empréstimos para aqueles que conseguem arcar e demonstrar que vão pagar um empréstimo, e não existe empréstimo para aqueles que não demonstram que vão pagar. O que acontece é que uma diferenciação, e isso amplia essa concentração de terras na mão de poucos. E o que a gente vê, no caso brasileiro principalmente, é que esse processo acabou levando uma série de problemas no campo. Concentração de terras, aumento do êxodo rural, né? E a gente pode ver, né, que esse agronegócio e essa agricultura camponesa, principalmente associada à agricultura de subsistência e à agricultura familiar, ela tem modelos de produção diferentes. Por exemplo, em relação à mão de obra. A gente sabe que muito mais gente trabalha no campo camponês, né, na agricultura camponesa, familiar ou de subsistência, do que no agronegócio. Porque no agronegócio quem trabalha são as máquinas e os poucos operadores dessas máquinas. Então, no campo, mais gente trabalha, né, em relação ao emprego, gera-se mais emprego na agricultura camponesa do que no agronegócio. Obviamente, só estou falando da questão do campo, não das questões associadas ao agronegócio, como as indústrias e os transportes. Outra coisa, produção de comida. A gente sabe que a agricultura camponesa produz subsistência, policultura, vários produtos, né? Enquanto a produção do agronegócio geralmente é voltada para o mercado externo. Então é soja, é cana, são coisas que vendem lá fora e são utilizadas como matéria-prima. Então a gente pode ver que em relação à comida se produz muito mais no campo do que no agronegócio. Em relação à produção global, né? Existe uma produção, né? Ainda que a gente vê esse processo do agronegócio crescendo, ainda é um processo que está, né, em curso, né, mas está aumentando. Ou seja, hoje em dia tem mais agronegócio já que a agricultura camponesa. E a gente vê, por exemplo, uma questão muito importante. Quantidade de terras. Olha aí a quantidade de terras associada à agricultura camponesa e ao agronegócio. Ou seja, grandes que a gente chama de latifundiários. Pessoas ou grupos que têm terras imensas. Muitas fazendas com muitos hectares.
E por último, a gente pode ver a relação de crédito. Em relação a empréstimos bancários, tanto privados quanto públicos, quem recebe mais dinheiro? Ou seja, quem consegue financiar sua produção? Aqueles que já têm dinheiro, porque eles conseguem comprovar que vão pagar no final. E para poder finalizar, a gente precisa entender algumas questões importantes, né, associadas à questão da monocultura. Né? Ou seja, quando a gente já falou, né, no gráfico anterior, grande parte desses caras associados à Revolução Verde, associados aos grandes produtores do agronegócio, eles preferem a monocultura, a produção de um único produto. Né? Por quê? Porque, obviamente, eles estão preocupados com a venda daquele produto. Se está vendendo, eles vão continuar produzindo e comprar mais terras e produzir mais, porque se está vendendo, principalmente, por exemplo, para o mercado chinês, para o mercado americano, que é sempre um grande comprador brasileiro de determinadas monoculturas, né? Ele está preocupado com a renda, está voltado ao comércio, por isso que a gente chama de agricultura comercial. Só que isso tem um problema muito sério. Por quê? O cultivo de uma única espécie vegetal, no caso da monocultura, se a gente se transformasse numa grande plantação de soja no Brasil, perde a biodiversidade, porque nós temos animais associados à policultura. Né? Ataque de pragas também podem ser cada vez mais frequentes, né? Porque eles se alimentam de uma única planta. Se você só tem aquela planta naquela região, né, as pragas vão se proliferar. Outra questão importante também é, para você produzir num ritmo incessante, né, e vender rápido, mais rápido, você usa muitos produtos químicos, né? E isso pode ser prejudicial tanto à saúde humana quanto ao solo, quanto aos lençóis freáticos. Né? Então nós temos esse perigo associado à poluição, associado à agricultura comercial. Outra questão importantíssima também e perigosa, né, é essa questão dos organismos geneticamente modificados, né? Os famosos transgênicos. Né? Por quê? Porque a gente sabe que os transgênicos, né, eles modificam a estrutura genética das plantas, né, das sementes, né, mas a gente não sabe, né, em grande parte, quais são as contrapartidas em relação ao nosso corpo. Outra questão importante também é que grande parte dessas sementes geneticamente modificadas são estéreis, ou seja, elas não dão reprodução. Então você precisa comprar novas sementes. O que acontece é que você compra sementes, né, dos transgênicos, porque elas crescem mais rápido, não tem são protegidas e aí em relação a algumas pragas, e você deixa de comprar as sementes tradicionais, as sementes da planta original. O problema é que essas sementes passam a ser não produzidas e pode acontecer no futuro próximo da gente ter uma extinção de determinado grupo vegetal e somente ter aquela planta que a gente pode chamar de transgênica. Isso é muito perigoso, principalmente porque as transgênicas, quando são plantadas junto com as tradicionais, né, quando as sementes tradicionais, as transgênicas crescem muito mais, né? E aí você acaba preferindo as transgênicas se você é um comerciante. E para poder finalizar a nossa aula, a gente chega numa discussão importante, associada aqui em quem defende e a quem critica esse tipo de produção do agronegócio, principalmente voltado ao comércio externo. Os defensores acreditam que esses organismos geneticamente modificados favorecem o aumento da produtividade agrícola, né? Ao mesmo tempo que reduzem impactos ambientais, né? E poderiam ser fundamentais para resolver a fome mundial. Já os críticos acreditam que o aumento da resistência das plantas transgênicas e a redução da variedade das espécies da monoculturas alteram drasticamente o equilíbrio ambiental e tornam as pragas mais resistentes aos seus ataques mais constantes. E aí a gente fica a discussão. E aí, será que esses transgênicos, né, essa agricultura comercial, ele tem mais impacto, né, no sentido comercial, social associado à fome, ou seja, é benéfico em relação a isso ou não? Ou em contrapartida, ele é mais prejudicial em relação ao meio ambiente, afinal de contas, utiliza-se muitos químicos, afinal de contas, essas sementes modificadas podem acabar competindo com as sementes tradicionais e extinguindo elas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido as diferenças e principalmente as transformações associadas à agricultura e os questionamentos que surgem no atual cenário e vão perdurar, né, durante toda a nossa evolução, né, principalmente nos anos seguintes. Afinal de contas, cada vez mais esse agronegócio cresce, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Bom, pessoal, um abraço, até mais.